Esse é o programa Brasil Mais Sebrae, em Santo Antônio do Descoberto. Eu sou Ricardo Santos, agente local de inovação na cidade de Santo Antônio do Descoberto, e nós estamos aqui nesse vídeo para falarmos sobre a etapa 3 do programa Brasil Mais Sebrae, que versa sobre os indicadores e o indicador de produtividade, que é um indicador que é medido, conhecido e calculado no decorrer do programa. Se você está recebendo esse vídeo, saiba que nós realizamos a etapa coletiva do programa Brasil Mais Sebrae no último dia 26 de março, numa quarta-feira à noite, aqui no auditório da Escola do Futuro. E nós estamos com uma carteira de 25 empresas participantes do programa, e na ocasião da realização da etapa coletiva de forma presencial, um grupo de empresas não conseguiu comparecer ao evento, e nós estamos fazendo esse vídeo para falarmos sobre o indicador de produtividade e falarmos também sobre uma gestão baseada em indicadores, para que a sua empresa tenha uma melhor performance e tenha uma melhor e uma maior produtividade. Pessoal, antes de entrar no conceito de produtividade, antes de entrar no conceito de que é este conceito tão necessário, tão discutido no tema de gestão de empresas e negócios, nós queremos dar como uma introdução, falar sobre as formas existentes, né? As formas que existem na literatura acadêmica, na literatura de negócios. Nós queremos falar de forma inicial sobre algumas formas, né? Pelo menos três formas que existem que auxiliam que uma empresa se diferencie. E nós vamos linkar essas formas ou essas maneiras de se diferenciar, vamos fazer um link direto com o conceito de produtividade e, logo na sequência, vamos falar também da importância de fazer a gestão de empresas com base em indicadores, e também vamos citar aqui alguns indicadores que estão presentes ou não estão presentes no grupo específico de empresas que nós estamos atendendo nesse ciclo 4 do programa Brasil Mais, na cidade de Santo Antônio do Descoberto. Então, pessoal, existe pelo menos três formas, né, comprovadas, testadas, formas eficientes, que uma empresa tem de se diferenciar, seja no mercado que ela atua, seja no segmento que ela está incluída, ou no ecossistema maior chamado meio ambiente de negócios, onde a empresa está ali diariamente atendendo, vendendo, comercializando os seus produtos. Primeira forma que uma empresa tem de se diferenciar é ela fazer uma estratégia, ela é confeccionar uma estratégia, ela seguir uma estratégia onde ela possa ter um menor custo possível em todas as suas operações. Eu me lembro muito bem que na etapa 2 e na etapa um nós levantamos, né, junto com os gestores das empresas que nós estamos atendendo, e também com a equipe de funcionários, colaboradores, quais são os principais custos, né, que as empresas estão tendo um aumento, uma elevação no seu valor total. E lembro muito bem que saíram várias respostas: custo fixo com energia, com água, custo variável com mercadorias, custo variável com serviços, custo elevado com impostos.
custo elevado com perdas e prejuízos, e estoques e mercadorias. Então, tudo isso tem um impacto muito direto no resultado final das empresas que estamos atendendo aqui em Santo Antônio do Descoberto. Então, uma empresa que quer se diferenciar das demais no seu segmento, no meio ambiente de negócios, ela pode escolher traçar uma ideia ou um conjunto de ideias e ações onde ela tenha o menor custo possível na sua produção ou nas suas atividades de operação. E quando nós nos referimos a custo, estamos nos referindo à estrutura de custo total presente no negócio, estamos também nos referindo aos custos com mercadorias e serviços que a empresa tem no decorrer das suas atividades e também com a estrutura fixa de custos que um negócio, que uma empresa apresenta. Uma outra forma de se diferenciar no mercado de atuação, no seu segmento, é a empresa optar por traçar e seguir um modelo de diferenciação. O que é diferenciação de forma simples e de forma prática na realidade das empresas de Santo Antônio do Descoberto? É a estratégia de oferecer produtos e serviços inovadores, seja na área de produção, comercialização ou de vendas. Então, diferenciação é uma outra estratégia que pode tornar as empresas em Santo Antônio do Descoberto como uma empresa competitiva, como uma empresa diferenciada, como uma empresa que está ali seguindo alguma estratégia de diferenciação, seja na inovação de produtos e de serviços. Uma outra forma que uma empresa tem de se diferenciar, de se destacar, de se distinguir das demais em Santo Antônio do Descoberto é aquela empresa que pode optar por uma estratégia de foco. Foco ou segmentação. Aí você escolhe a palavra que melhor ficar para você entendida. O que seria essa estratégia de foco ou segmentação? É aquela estratégia que uma empresa vai seguir, vai adotar para oferecer serviços e produtos exatamente para atingir o seu público-alvo. Então, resumindo, recapitulando, três formas estratégicas que existem para as empresas em Santo Antônio do Descoberto se diferenciarem. É aquela empresa que vai adotar uma estratégia de ter o menor custo das suas operações possíveis, é aquela empresa que vai adotar a estratégia de ser uma empresa com serviços e produtos diferenciados. E a outra estratégia é aquela empresa que vai seguir ou vai adotar, implementar no seu desempenho, nas suas atividades, uma estratégia com ações e produtos e serviços de forma que atinja de forma muito pontual o público-alvo que a empresa queira estar atendendo ou queira aumentar a abrangência desse atendimento. Pessoal, feito isso, essa introdução inicial, essa apresentação de algumas formas consagradas estratégicas de diferenciação de uma empresa, de um produto ou de um negócio, eu queria com vocês agora conversar, falar um pouco sobre produtividade. Produtividade, mas sempre fazendo um link com o conceito anterior que nós abordamos. No mundo dos negócios, né, na gestão das empresas, principalmente na gestão das pequenas empresas, nenhuma ação ela pode ser feita, ela pode ser implementada de forma isolada. Então, quando uma empresa adota uma estratégia de, pelo menos, ter uma estrutura de menor custo possível, ou então, quando uma empresa adota a estratégia de ter ações e produtos e serviços
que possam atingir o seu público-alvo de forma muito pontual, essas ações vão desencadear e vão trazer algum impacto na produtividade média ou total dessa empresa. E aí a gente queria falar aqui, basicamente, no que poderia ser conceito de produtividade. Bom, pessoal, o conceito de produtividade, ele é muito amplo e nós não queremos aqui colocar um ponto final no assunto, até porque não é a nossa intenção, mas falar de forma bastante sucinta o que é produtividade, importância e o que ela pode trazer para uma empresa. Lembrando que no programa Brasil Mais, Sebrae, programa que nós estamos atendendo 25 empresas em Santo Antônio do Descoberto, esse conceito de produtividade, ele se aplica a todas as empresas. Nós temos empresas do varejo, algumas empresas da indústria, e a maioria das empresas são do setor de serviços. E o conceito de produtividade permeia, acompanha qualquer uma dessas empresas ou qualquer um desses tipos de comércios de negócios que as empresas estão atualmente atendendo em Santo Antônio do Descoberto. Então, produtividade tem uma palavra muito, tem uma definição muito importante de um economista americano, que eu queria até citar aqui, como já está no nosso slide. Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. É uma definição não nossa, de um economista americano, e ele que cita pelo menos duas palavras que nós podemos fazer a junção para encontrar a forma mais adequada e mais simples de conceituar o que é produtividade. Né? Ele cita a palavra trabalhador e cita a palavra também produtividade lá no início do texto. Então, produtividade, no seu conceito mais amplo, podemos entender que é a capacidade, né, que uma empresa tem de produzir produtos e serviços econômicos eficientes com a sua carga, com a sua força total de mão de obra empregada, né? Lembrando que esse conceito de produtividade, ele vai considerar que temos que subtrair os custos com as mercadorias usadas e empregadas para a produção desse serviço ou desse produto. Pessoal, feito isso, feito essa introdução sobre produtividade, feito essa explicação sobre a importância de uma empresa adotar algum tipo, né, algum modo, alguma estratégia de diferenciação, nós já podemos falar, ou começar a falar sobre gestão baseada em indicadores. Gestão baseada em indicadores. O que é isso? Bem, pessoal, não é possível nenhuma empresa, né, em qualquer segmento de atuação, ter excelentes resultados, ter ali números expressivos de lucratividade, de receita líquida, de menor produção, de menor estrutura de produção, melhor dizendo, de menor estrutura de custos, sem essa empresa, sem esse gestor ter algum conhecimento ou usar indicadores para medir qual é a produtividade do negócio e qual é a lucratividade deste negócio. Para isso é necessário que essa empresa, esse gestor, adote uma gestão baseada em indicadores para facilitar a compreensão do momento atual da empresa e também para facilitar o entendimento de como a empresa encontrou e chegou naqueles resultados, seja resultados em vendas, seja resultados de lucratividade, que consequentemente vai nos trazer resultados
de faturamento total mensal de uma companhia. Então, podemos aqui definir uma gestão com base em indicadores. Medir é entender, entender é conhecer, conhecer é poder. Também uma definição do economista americano. Mas, Ricardo, você está falando sobre uma gestão de indicadores. O que que isso tem de importante? O que que isso tem de impacto na gestão do meu negócio ou na gestão da minha empresa no dia a dia? Justamente a ideia de comparar resultados e metas. A gestão por indicadores vai ajudar a empresa e o gestor a entender a realidade do momento atual da empresa e também fazer o gestor planejar ações para melhor ter desempenho e resultados, que é a expectativa de todo o negócio. Um outro também fator importante na gestão por indicadores é que a análise, conhecimento, né, o tratamento que é dado a esses indicadores e seus resultados ajudam as empresas e seus gestores a identificar as causas dos problemas e os problemas que mais afetam o desempenho da empresa, que mais afetam o, os resultados finais de uma empresa. Qual a importância, então, qual é a utilidade prática desses indicadores? Bom, pelo menos três importâncias, utilidades, nós podemos elencar aqui no nosso material. Uma gestão baseada em indicadores pode ser muito útil para acompanhar os resultados obtidos. Pode ser muito útil para coletar subsídios que vão ajudar o gestor a tomar a melhor decisão possível, no momento possível, baseando a quantidade de recursos que a empresa tem no momento. E um grifo nosso aqui, essa gestão por indicadores vai auxiliar esse gestor e essa empresa a fazer a melhor alocação desses recursos para um investimento que tenha algum retorno mínimo esperado. E também uma gestão por indicadores, né, quando ela é bem tratada, bem trabalhada, bem entendida, permite que o gestor faça, né, a comunicação dos resultados desses indicadores para o seu time, né, que nós costumamos falar que é a força de vendas e de atendimento das empresas que estão conosco nesse programa Brasil Mais Sebrae. A partir da comunicação desses indicadores e dos seus resultados, é muito importante também os gestores, né, com o time, definir, né, quais serão as melhores ações para ter melhores resultados com base nos indicadores atuais. Uma gestão baseada em indicadores profundamente permite o conhecimento, né, do estado atual de uma empresa, seja pelos seus gestores e pelos seus sócios. No programa Brasil Mais, nós vamos agora na etapa 5, né? Já começamos nessa última terça-feira, né, a realizar a etapa 5 em algumas empresas. Vamos fazer ali a medição, né, o cálculo do indicador de produtividade nesse grupo de empresas que estão conosco no programa. Então, nós vamos precisar conhecer, na verdade, qual é a média, né, ou o valor total de despesas com mercadorias que as empresas têm. Vamos precisar conhecer pelo menos 2 meses de faturamento total mensal que foi apurado, que foi vendido, né, que foi levantado, e vamos fazer ali a subtração dos custos para conhecer também como é que a força de atendimento e a força de vendas, isto é, a quantidade de funcionários, essa quantidade de funcionários conseguiu vender quanto por mês de serviços e de produtos. Então, em síntese, né, um indicador de produtividade é
o conhecimento do faturamento bruto total menos as despesas com mercadorias dividido pela quantidade de pessoas que estão envolvidas trabalhando na gestão de vendas e de atendimento das empresas que estão conosco no programa Brasil Mais. Pessoal, feito isso, nós queremos também agora falar de forma bastante sucinta, mas também de forma muito importante, sobre alguns outros indicadores muito importantes que um gestor deva conhecer e deva ter ali na palma, né, na sua mão ou ali na sua planilha de acompanhamento semanal. Esses indicadores em sala de aula nós conseguimos ter bastante tempo, né, para discutir, conhecer, calcular e mostrar a importância dele para os empresários. Como nós estamos aqui no espaço virtual, não vai ser possível falar sobre todos. Então, nós vamos falar e conhecer sobre pelo menos uns 3 ou 4 indicadores que estão presentes ou que estão ausentes nas empresas que nós estamos acompanhando. O primeiro indicador muito importante que nós notamos que muitas empresas apenas conhecem, mas não fazem a análise, o acompanhamento deles, é um indicador chamado ponto de equilíbrio. O que é o indicador ponto de equilíbrio? Pessoal, ele mostra para o gestor, para a empresa, qual é o valor total de vendas que ele tem que ter para cobrir os custos totais do seu negócio, da sua atividade. E a partir do número total de vendas que faça a cobertura desses custos totais da empresa, a partir do conhecimento desse número é que o gestor consegue definir qual é o valor mínimo de faturamento mensal ou de receitas de vendas mensal que ele tem que vender para ter uma empresa, para ter um negócio minimamente produtivo e em funcionamento. Nós observamos que muitas empresas não conhecem esse indicador e que passam muitos dias no mês ou até vários meses do ano ali com as despesas e os custos totais maiores que as receitas de vendas e maiores que o faturamento total de vendas no mês. Isso pode tornar a empresa que ela fique em uma situação de inviabilidade. Uma empresa que não tenha condições ali de pagar os seus custos totais no mês, ela pode ter ali consequências como até o fechamento, né, a interrupção das suas atividades, porque uma empresa que não tem o valor total de receita de vendas que seja necessário para cobrir os seus custos, ela vai estar ali operando no vermelho, operando no prejuízo. Então, anote aí, conheça o indicador ponto de equilíbrio. Outro indicador muito comentado que nós fizemos ali a definição e conhecemos em sala de aula foi o indicador de receitas de vendas. Pessoal, receitas de vendas não confunda com faturamento de vendas. Não confunda receita de vendas com lucro líquido apurado no mês, ou lucro líquido total bruto no mês. Não. Esse indicador ele mede, ele mostra qual é o número de vendas que a sua empresa está ali gerando, construindo, integrando, entregando num dado período do mês. Então, conhecer esse indicador de vendas é tão importante quanto conhecer o indicador ponto de equilíbrio. Por quê? Porque um gestor que faz a análise das vendas, ele consegue fazer um plano de ação para o aumento das suas vendas com base nos resultados de períodos anteriores. O indicador, um gestor que conhece o indicador receita de vendas, ele também pode traçar ações, estratégias para reduzir, né, os custos totais com mercadorias. Com mercadorias. Então, anote aí, indicador receita de vendas. A empresa, o gestor, a equipe tem que conhecer qual é o número total de vendas que ele está gerando, integrando no seu produto, no seu serviço.
Um outro indicador muito importante que nós notamos que muitas empresas não conhecem, quando conhecem, fazem ali alguma confusão com outros indicadores, é o indicador ticket médio. O que é um indicador ticket médio? O que ele mostra? O que ele sugere para nós? Ele sugere qual é o valor mínimo ou valor usual que cada cliente que entra na sua loja está disposto ou está orientado a fazer o gasto. Então, por exemplo, muitas empresas que nós visitamos nessas etapas anteriores, empresas que têm empresas do varejo, empresas do setor de serviços, que o gestor, a equipe não conhece qual é a média de pagamento de valor gasto que um cliente faz na loja. É quando a empresa, o gestor não conhece esse indicador ticket médio, onde ele mostra qual é o valor gasto por cliente que entra na loja, ele não consegue fazer ali uma ação para aumentar as suas vendas. Então, entenda bem, por trás da compreensão de cada indicador e por trás do conhecimento de cada indicador, a empresa que não tem, ela tem um prejuízo, e o prejuízo geralmente é onde ela não vai conseguir fazer ali uma boa análise para conjugar uma ação para menor reduzir o impacto deste indicador por conta da sua não análise. Então, o indicador ticket médio é aquele valor que o cliente está disposto a fazer o gasto. É aquele indicador que mostra quanto cada pessoa, cada cliente gasta quando entra na sua loja. No seu sistema de análise, no seu sistema de gestão, no seu sistema de apoio à decisão gerencial, se ele é muito bem usado, se ele é muito bem alimentado, certamente ele mostra para você qual é o valor, o ticket médio dos seus clientes no seu negócio. E um outro indicador muito importante também que nós notamos que muitas empresas não fazem a análise e às vezes não o conhecem, é o indicador faturamento bruto total no mês. Pessoal, faturamento bruto total no mês mede e mostra quanto foi que a empresa conseguiu de produzir de vendas, num determinado período. Ele mostra ainda qual foi o valor de riqueza vendida, gerada, produzida pela sua equipe de vendas. Então, tem empresas que têm ali um faturamento modesto no mês seguinte o valor não se repete, muitas vezes ele é diminuído, é reduzido, e muito poucas vezes ele é aumentado. Ou seja, o indicador de faturamento bruto total, ele precisa ser conhecido para que os meses seguintes a empresa e o seu time de vendas faça ações, planeje ações, construa ações estratégicas para que esse indicador, no mínimo, aumente a uma taxa de 10%, 15%, ou a taxa que o dono do negócio, o gestor do negócio está ali disposto a perseguir até alcançar. Então anote qual foi o valor total, né, de faturamento da sua empresa num período de 15 dias, de 30 dias, de 40 dias, para que você tenha ali uma análise quase total do seu negócio e consiga medir através dos indicadores, os resultados que você conseguiu produzir com a sua equipe de vendas num determinado período, tá bom? Importante eu falar aqui para você não esquecer. Não confunda faturamento total com lucratividade total, tá bom? A lucratividade total é um indicador que nós vamos conhecer quando pegarmos todas as despesas do negócio, todos os custos do negócio, efetuar o pagamento, e aí sim podemos apurar e conhecer qual foi a lucratividade total e líquida em um dado período de tempo.
Pessoal, então, este é o propósito desse vídeo, mostrar para vocês o que que nós fizemos na etapa coletiva do dia 26 de março, de forma presencial, com um grupo de 7 empresas. Isso aqui foi uma pequena amostra do que foi explanado naquela noite. E eu faço votos que você veja e reveja esse conteúdo. E se tiver dúvida, nos procure, nos envie mensagem para que nós possamos melhor atendê-los no decorrer do programa. Nós estamos já na etapa 5, e é uma etapa muito importante que vai definir, né, qual vai ser a solução construída para o problema priorizado nas empresas que nós estamos atendendo.